Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Dando continuidade à nossa dose de história, hoje nós iremos para a segunda parte do vídeo sobre a biografia de Chiquinha Gonzaga. Quando nós deixamos Chiquinha Gonzaga, na primeira parte, descrevemos seu processo de primeira formação e quando encerramos nossa primeira parte, tínhamos falado de sua separação. Hoje, irei apresentar para vocês a trajetória profissional de Chiquinha Gonzaga e como que ela se constituiu como uma das principais compositoras da época e o porquê ela era tão diferenciada no desenvolvimento da atividade musical. Então vamos lá. Quando a gente fala de Chiquinha Gonzaga como compositora, nós temos que recuar um pouquinho para a gente retomar algumas circunstâncias de vida dela, para que possamos entender como que ela utilizou a música primeiro como meio de subsistência e depois com a ajuda de outros compositores conseguiu se destacar nessa área de atividade. Então vamos lá. Como eu tinha dito no vídeo passado, Chiquinha Gonzaga, depois da separação, em 1869, ela se vê abandonada pela família e tem a necessidade de encontrar um meio de autossustento para que pudesse cuidar de seu filho mais velho. E como é que ela fez isso? Fez oferecendo aulas de piano para mocinhas da época, da elite da cidade. Porém, de início, ela encontrou dificuldade para encontrar alunos justamente pelo fato de ser separada. Então, o que ela teve necessidade de fazer? Ela teve necessidade de buscar trabalhos de outras formas. Como é que ela fez? Ela conseguiu estabelecer um relacionamento com a boemia da cidade. Quando ela começou a ser apresentada para a comunidade de choro, principalmente, que era um estilo musical que estava começando a se desenvolver na cidade, onde combinava elementos do piano, flauta e batuque, principalmente do estilo lundu, que vai dar origem ao forró brasileiro mais para frente. Mas quando a gente fala em termos de o pontapé inicial para a carreira dela,
temos que citar o exemplo das pessoas que a ajudaram, né? Nesse sentido, temos o nome como Joaquim Antônio Cândido, uma pessoa que foi fundamental para que a carreira de Chiquinha Gonzaga tivesse seu início formal e fosse capaz de ganhar um gradativo apoio conforme ela se desenvolvia de maneira cada vez mais destacada no desenvolvimento de suas composições. O auge de composições de Chiquinha Gonzaga ocorre exatamente no período de 1877 a 1885, quando ela compõe a polca atraente em 1877, que consegue uma grande repercussão perante a imprensa do Brasil e reconhece nela uma característica inovadora, né? E consegue colocar gradativamente seu estilo de música como alguma coisa inovadora. Devido à repercussão da polca atraente, ela também começa a receber convites para participação de bailes, sarais particulares, e aos poucos sua rede de contato vai aumentando. Inclusive, ela acaba conhecendo em um determinado momento outro compositor importante para a história do Brasil, que seria o Carlos Gomes, o compositor mais conhecido pela composição de O Guarani, que é aquela música que a gente escuta a introdução no famoso jornal de rádio, programa de rádio A Hora do Brasil. Então, eles acabam se conhecendo de alguma maneira. E ele acaba sendo um dos principais incentivadores da carreira e da atividade musical que ela produz. Que até inclusive no ano da morte dele, em 1906, ela acaba compondo uma valsa, se eu não me engano, em homenagem a ele. Faz uma obra em homenagem a ele. Mas o que é importante aqui? A Chiquinha Gonzaga, por que ela é tão inovadora? Porque ela consegue transferir, consegue transplantar alguma rítmica das camadas populares do Brasil, dá um outro tipo de swing musical para o piano, que era considerado um instrumento basicamente de elite, como eu disse no outro vídeo. E, inclusive, era visto
como um instrumento de diferenciação social, ou seja, dependendo da qualidade do piano que você tivesse em casa, você ganhava mais status social. Então, Chiquinha Gonzaga, ela dá uma nova função, vamos dizer assim, para o piano no contexto social brasileiro, com a fusão que ela faz de estilos africanos, assim. E por que ela provoca uma grande mudança? Porque a polca, quando chega no Brasil, chega essencialmente pelo contato que a cultura brasileira começa a ter, principalmente com a raiz musical vinda da França. Chiquinha Gonzaga, ela consegue, em um determinado momento, pegar esse estilo que veio de fora e adequar, vamos dizer assim, à realidade cultural brasileira. Além da polca atraente, Chiquinha Gonzaga também é autora da famosa música chamada Lua Branca, é compositora de peças operetas de teatro que, à medida que sua carreira desenvolve, sua fama vai ficando cada vez mais destacada, ela é chamada para participar de grupos de teatro onde ela consegue desenvolver, dar um suporte adequado para o desenvolvimento da cultura do Rio de Janeiro. Uma das obras mais importantes que se tem dela em termos de teatro está na opereta chamada A Corte da Roça, de 1885, onde ela consegue produzir uma peça de teatro, digamos assim, que na época consegue o recorde de 1.500 apresentações seguidas. Aos poucos, ela vai utilizando dessa fama também para participar de alguns movimentos políticos, como a abolição da escravatura, por exemplo. E ela, ao mesmo tempo que ela participa do movimento político para a abolição, ela, em termos de mentalidade, consegue expor para a sociedade sua mudança de postura. Como isso? A sua opinião com relação à abolição da escravatura assumiu num determinado momento uma postura, uma concretude, assim, vamos dizer, desculpa postura de novo, uma concretude no seguinte sentido: ela tinha mulatos que a procuravam e ela usava seus ganhos de música para libertar alguns deles para compra de cartas de alforria por parte deles. E como é que funcionava essa publicidade na época? Só para vocês entenderem.
muitas vezes ela fazia publicidade das suas produções de porta em porta, porque naquela época o meio de comunicação era diferente. Para você conseguir uma publicidade no jornal, você já tinha que ter construído uma rede de relações muito grande. E, de fato, aos poucos, Chiquinha Gonzaga conseguiu isso, mas no seu início, principalmente até 1877, quando a polca atraente explodiu, ela fazia sua atividade essencialmente de porta em porta, tentando divulgar o seu trabalho. Um fato importante da vida de Chiquinha Gonzaga, que não deixa de ser um fato curioso, é que em 1899 ela viaja para Portugal e conhece um rapaz de 16 anos, no qual pelo qual ela se apaixona, na época com 52. E para evitar uma pressão social, ela encontra uma saída bem inusitada com relação a isso. Ela adota esse rapaz como se fosse o filho dela, para evitar preconceitos. E Chiquinha Gonzaga, todos esses fatores, esse cenário de vida que ela tem durante a carreira e essa postura pessoal acarreta o quê? Aos poucos. Ao mesmo tempo que ela consegue um reconhecimento, ela começa a perceber as necessidades que os seus colegas músicos, teatrólogos, precisam para sobreviver. A questão toda é a composição de Chiquinha Gonzaga, além de possibilitar um meio de sobrevivência a ela, aos poucos vai adquirindo um tamanho para a sociedade da época que ninguém esperava. Que uma mulher pudesse assumir tamanha responsabilidade e adquirir tremenda importância. Esse fato curioso da vida pessoal dela diretamente vai do relacionamento com o rapaz jovem, vai acarretar o quê? Vai acarretar mais uma confrontação social que vai desenvolver uma nova linha de trabalho no desenvolvimento musical dela, que é o desenvolvimento do tango brasileiro. O tango brasileiro é um instrumento, uma alteração que ela faz, uma adaptação na realidade. Encontrei a palavra. A adaptação que ela faz no piano a partir
do contato com esse rapaz português que apresenta para ela essa nova modalidade. E ela adapta para o piano que ela estava desenvolvendo no país. Nesse sentido, aos poucos a gente vai percebendo que ela consegue desenvolver uma mentalidade com relação à difusão da música, mas ao mesmo tempo sem esquecer da, da defesa da defesa dos direitos autorais dos produtores. Em 1904, em uma viagem para Portugal, de novo, Portugal entra nessa história como marco importante em alguma etapa da vida de Chiquinha Gonzaga, sendo que ela foi duas vezes para Portugal, uma em 1800, por volta de 1893, 94, e outra 10 anos depois, em 1904. Por que isso é importante? Porque nessa segunda vez é que ela começa a passeando pela rua de Lisboa, ela percebe que em uma loja de, de discos, de partitura, de música, há uma música dela que foi publicada em Portugal sem autorização. E isso deixa ela muito furiosa, porque ela fica chateada com aquela situação. Aquele sentimento fica na cabeça dela para que ela, em 1912, ela tenha o germe da Sociedade Brasileira de Autores de Teatro, que seria a primeira associação nacional para a categoria dos artistas, digamos assim, que iriam brigar pela não exploração do trabalho do artista, do produtor de conteúdo e o mau pagamento do autor de teatro e música. Todos esses elementos fazem a carreira musical do Chiquinha Gonzaga algo muito amplo. É lógico que, pessoal, eu estou tentando fazer aqui para vocês um resumo muito breve da carreira dela. Porque se a gente fosse pegar a carreira dela toda, daria tranquilamente 5, 6 vídeos assim, de 1 hora cada um. Então, no sentido de deixar as coisas claras e bem definidas para vocês com relação à importância dela, eu estou trazendo para vocês esse resumo. Para a parte 3, eu vou trazer para vocês como que a Chiquinha Gonzaga foi importante para o desenvolvimento de uma marca cultural
do Brasil, que seria o Carnaval. Vou contar para vocês um pouquinho a história da, talvez, a música mais famosa dela, né? A Marchinha de Carnaval, Abre Alas, e vou contar para vocês um pouquinho da trajetória do fim de vida dela e como que a, a personalidade desta pessoa, de certa maneira, chega até os nossos dias, tá ok? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, comentem aqui embaixo, me sigam no Instagram. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Até a parte 3, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa semana.